2 Timóteo 4, 6 a 8. Vamos ouvir, irmãos, a palavra do Senhor nesse momento? Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Pastor Alex foi muito bondoso, né? Depois se eu gosto de Coca-Cola, depois eu vou com a Coca-Cola, assim, pequenininha, né? É uma coxinha também, né? Tá bom. Meus irmãos, nós estamos no final dessa série, dessa minissérie, a respeito da vida de Estevão, que nós intitulamos A Vida de um Discípulo Cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, quando eu falei com o pastor Alex do meu planejamento para as férias, a qual ele desfrutou agora também, o pastor Rogério, ele prontamente me permitiu fechar essa série depois que ele voltasse, né? Então, obrigado, pastor, por deixar ter esse privilégio mais uma vez de pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos manter a Bíblia aberta em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Nesse tempo, nós já trabalhamos a respeito da vida de Estevão, a vida de um homem cheio do Espírito Santo, e vimos que Estevão, já no início da sua trajetória na vida cristã, sofreu com várias situações, mentiras a respeito do seu nome, testemunhas falsas que fizeram com que uma multidão fosse até Estevão para tomá-lo e levá-lo até o Sinédrio. E ali diante do Sinédrio, no capítulo 7, Estevão prega a palavra, defendendo-se das acusações que foram feitas a seu respeito. As pessoas que pegaram Estevão e levaram até o Sinédrio, o levaram dizendo que Estevão estava falando contra a lei de Moisés e contra o templo, uma vez que a pregação de Estevão era a mesma pregação do Senhor Jesus Cristo. E Estevão não estava falando contra a lei de Moisés, muito menos contra o templo. Estevão estava dizendo que em Cristo Jesus todas essas coisas cumpriram o seu papel. Então, a partir do capítulo 7, do versículos 1 até o versículo 53, Estevão prega a palavra do Senhor naquilo que os teólogos vão chamar de drama das Escrituras. Porque Estevão vai partir de Abraão até a vinda do Senhor Jesus Cristo, mostrando que em todos os momentos estava profetizado pela palavra do Senhor, que em todos os momentos da história do povo de Deus, todos esses momentos foram usados para a vinda do justo, a qual aqueles que estavam diante de Estevão, os seus pais, crucificaram e assassinaram o justo, o Senhor Jesus Cristo. E Estevão aplica o seu sermão dizendo que aqueles homens eram duros de coração, assim como os pais deles foram também. Então, nós chegamos no capítulo 7, no versículo 54, em que agora nós vemos a morte de um discípulo cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, como chega ao fim a vida de um discípulo cheio do Espírito Santo? O que se esperar deste homem que está sendo injustamente julgado, em que as suas palavras foram distorcidas, em que a sua intenção, a melhor que fosse, não era suficiente para atestar que realmente aquilo que ele pregava era aquilo que ele vivia? Porque nós lembramos que no capítulo 6, por exemplo, no versículo 8, Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão pregava com sabedoria, Estevão pregava com fé, Estevão era cheio de graça, tudo isso porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas agora ele está diante de um sinédrio que está o julgando, um sinédrio que está diante dele e perguntando: de fato, aquilo que tem levantado contra a sua vida é verdade? Um julgamento injusto e também uma condenação injusta. Mas o que esperar de um homem que está sendo injustamente condenado? Palavras malditas para os seus opositores,
por exemplo, algumas pessoas vão dizer que na história a cruz, o método de morte às pessoas, que era a cruz, o crucificado falava muitas coisas ali. Ele colocava para fora realmente o que estava dentro do seu coração. Mas nós não vemos Estevão fazer isso aqui. Será que poderíamos esperar de Estevão questionamentos a respeito do porquê Deus estava permitindo ele passar por aquilo que estava passando, uma vez que a vida de Estevão, tanto a vida quanto a sua pregação, mostravam o Senhor Jesus Cristo em todos os sentidos. A vida de Estevão era para mostrar Cristo, e assim fez. A pregação de Estevão, o cerne, o centro da pregação de Estevão, era o Senhor Jesus Cristo, e assim ele pregou. Então, será que nós poderíamos esperar deste homem questionamentos a Deus, dizendo: por que o Senhor está permitindo com que eu passe por essa situação, uma vez que a minha vida tem sido para a honra e glória do seu nome? Será que Estevão, ali naquele momento, nós poderíamos esperar dele imprecações a respeito da sua própria vida? Amaldiçoar o dia que ele nasceu, dizer eu não deveria ter nascido, ou eu estar passando por essas coisas, era melhor eu nem ter nascido, alguma coisa dessa estirpe? Meus irmãos, o que esperar de cada um de nós nos últimos momentos da nossa vida? O que esperar de você? O que esperar de mim? O que esperar de nós? Quando nós olhamos para a vida de Estevão, nenhuma dessas respostas à pergunta que eu fiz no início se encaixam, porque o fim da vida de Estevão mostra aquilo que Marco Teles, na sua pregação cantada, que eu já sugeri para os irmãos domingo passado, amado Timóteo vai dizer que na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ser outra. Por quê? Nós olhamos para a vida de Estevão e não vemos, melhor dizendo, qualquer coisa que venha a se coadunar com imprecações a respeito da sua vida, maldições a respeito daqueles que estavam o apedrejando. Não. Estevão não questiona a Deus por aquilo que ele está passando, de modo nenhum. E quando nós chegamos no capítulo 7, versículos 54 a 60, nós vemos os últimos momentos da vida de um homem cheio do Espírito Santo, relatado por Lucas. E meus irmãos, os olhos de Estevão estavam em Cristo Jesus. O sermão de Estevão confrontou a incredulidade dos seus ouvintes, gerando uma explosão de ira cega e descontrolada. Veja o versículo 54, quando diz: ouvindo eles isto o quê? A pregação de Estevão, a aplicação do sermão de Estevão, mostrando que o coração deles era duro, mostrando que o coração deles não se dobrava diante da verdade do Senhor, mostrando que o coração deles, de fato, não estava muito aí para aquilo que a palavra de Deus realmente estava dizendo, porque o cumprimento dessa palavra estava no Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 54 diz que quando eles ouviram o sermão de Estevão, eles se enfureciam em seu coração. E meus irmãos, a fúria que estava dentro do coração daqueles homens ao ouvir o sermão de Estevão é colocada para fora agora, porque o texto diz que eles rilhavam os dentes contra ele. É alguém que está com muita raiva. Já fez isso? Já viu alguém fazendo isso aqui? Falando assim? Pois é. Sim, eles estão com Estevão. Eles estão extremamente com raiva, eles estão achando um absurdo esse jovem, ou esse senhor, esse adulto dizer o seguinte: como assim ele está dizendo que tudo aquilo que nós estamos vivendo não passa de algo ultrapassado? Então eles rilhavam os dentes contra Estevão. O íntimo desses homens foi tomado de fúria, uma vez que Estevão pregou a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 5, verso 33, nós vemos a mesma coisa acontecendo com os apóstolos. Quando eles estão pregando a palavra do Senhor, diz o texto que aqueles que estavam diante deles, uma vez que foram levados ao sinédrio também, diante de Gamaliel, ouvindo o que eles pregavam, e pregavam a respeito do nome de Jesus, eles se enfureceram contra eles e queriam matá-los. Meus amados irmãos, nós precisamos entender e reforçar o conceito e a nossa convicção a respeito disso, de que a mensagem do Evangelho é uma afronta a todo este mundo e também há uma afronta às pessoas que de fato dizem que creem na mensagem do Evangelho, mas não creem nessa mensagem. Aqui
esses homens tinham a lei de Deus, a qual Estevão vai dizer que receberam de anjos, no versículo 53, mas eles não estavam dando ouvido para a aplicação, para a totalidade, o clímax dessa mensagem, que era o Senhor Jesus Cristo. Então o que eles fazem? Eles rilham os dentes contra Estevão, eles estão furiosos a respeito daquilo que Estevão estava pregando. E meus irmãos, é interessante notar que a reação de Estevão sugere que ele sabia o que aconteceria com ele. Veja comigo o versículo 55, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, e parece que Lucas é detalhista desse conceito, ele reforça por várias vezes que Estevão era cheio do Espírito Santo, e aqui mais uma vez ele diz, Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Meus irmãos, Estevão, diante de toda aquela raiva, diante de todo aquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo, Estevão não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo, ele estava com seus olhos no céu, ele estava com seus olhos tranquilos. Estevão estava em paz, à semelhança daquilo que aconteceu com ele na primeira vez que o levaram diante do Sinédrio, lá no capítulo 6, versículo 15, quando diz que aqueles que estavam ali fitaram os olhos nele, e ele estava em paz. E aqui, diante da raiva, diante da fúria dos seus opositores, Estevão não está olhando para eles, Estevão está olhando para o céu, e ao olhar para o céu, ele tem uma visão beatífica. E meus irmãos, diante daquilo que está acontecendo com Estevão naquele momento, que o Senhor está revelando a Estevão, de fato não há outro lugar para olhar, não tem como olhar para outro lugar, se os céus estão abertos diante de Estevão, e Estevão está vendo o Senhor Jesus Cristo e a glória de Deus. E meus amados irmãos, o que Estevão vê é algo simplesmente fantástico, espetacular. Ele vê a glória de Deus, o Senhor Jesus Cristo com o seu corpo glorificado, ressurreto, obviamente com suas mãos furadas, os seus pés furados, o seu lado rasgado, e diz o versículo 56, que quando Estevão está olhando para o céu e vê a glória de Deus e o Senhor Jesus Cristo, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. É muito curioso isso aqui, porque filho do homem é uma expressão usada majoritariamente nos evangelhos. Você não vê o apóstolo Paulo falando filho do homem, não vemos, mas aqui Lucas faz a questão de colocar no seu relato que Estevão está vendo de fato aquele que o Senhor Jesus Cristo sempre disse ser. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o Filho do Homem. Os seus discípulos diziam para ele, ele é o Filho do Homem. Então aqui, Lucas faz essa questão de colocar que o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. Mas, meus amados irmãos, existe algo extremamente curioso aqui, porque Colossenses capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos dar uma informação muito interessante a respeito da posição de Jesus diante de Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive como assentado à direita de Deus. Vejamos Hebreus capítulo 10, versículo 12. Qual é a posição do Senhor Jesus Cristo diante de Deus Pai? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus. Nós vemos o Salmo 110, versículo 1 também, quando o salmista diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos seus pés. O autor aos Hebreus, fazendo uma referência ao Senhor Jesus Cristo, usa esse texto para falar a respeito do Senhor. Mas espera aí, por que em Atos, capítulo 7, verso 56, Estevão está olhando para os céus e não está vendo o Senhor Jesus Cristo na posição que a teologia bíblica vai revelar para nós? Essa é uma pergunta muito significativa. E os comentaristas bíblicos, a maioria deles, quais eu consultei, são unânimes em dizer que Jesus estava de pé como um advogado, pleiteando em favor de Estevão e dando-lhes as boas-vindas.
recebendo o seu filho, aquele que de fato estava pregando a palavra do Senhor, julgando as pessoas que estavam ali por meio da palavra do Senhor e dizendo: vocês precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, vocês assassinaram o justo, e agora que vocês estão querendo me matar, e agora que vocês estão aqui, eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo está de pé, diante ou ao lado de Deus Pai. Meus amados irmãos, Jesus, no conceito desses comentaristas, está esperando Estevão, aqueles que eles vão chamar de o primeiro mártir da igreja, o primeiro que deu a vida por amor ao Senhor Jesus Cristo, como está relatado nos evangelhos e agora aqui na carta, no livro de Atos. Meus amados, nós precisamos entender que um discípulo cheio do Espírito Santo, apesar do seu contexto, ele não tira os olhos de Jesus. Pode estar acontecendo o que for, a sua vida pode estar de pernas para o ar, as pessoas podem estar rilhando os dentes contra esse discípulo, as pessoas podem estar zombando esse discípulo, as pessoas podem estar tramando contra esse discípulo, as pessoas podem estar fazendo o que for, ele não tira os seus olhos de Jesus. A Bíblia diz que Estevão fitou os olhos nos céus, e o Senhor Jesus Cristo estava de pé aguardando o seu servo, aguardando aquele que estava dando a vida por ele. Meus amados irmãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo não desviam os seus olhares nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantêm os seus olhos no objetivo que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu e você precisamos estabelecer critérios, não critérios frouxos, critérios firmes para nós, quando alguém faz alguma coisa conosco, por exemplo, na igreja. Já parou para pensar nisso? Que a primeira coisa que a gente faz, quando alguém faz algo conosco na igreja, é sair da igreja, é sair do ministério que a gente está fazendo parte, é deixar de servir. Porque aonde estavam os olhos desta pessoa, que deixou de servir quando alguma coisa aconteceu com ele? Aonde estavam os nossos olhos, quando as pessoas falaram ao nosso respeito, quando as pessoas se enfureciam contra nós, quando as pessoas estavam fazendo o que estavam fazendo contra nós? Onde estão os nossos olhos hoje? Os olhos de Estevão estavam fitados, estavam encarando o céu. E meus irmãos, com a visão de Cristo, não tinha outro lugar de fato para olhar. Se você já teve uma visão de Cristo pela fé, você não tem outro lugar para olhar. Você não precisa, na verdade, olhar para outro lugar. O que você precisa é contemplar a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se satisfazer neste fato, olhar para Cristo pela fé, é suficiente para que continuemos firmes, meus irmãos. Não tem como continuarmos firmes na igreja, continuarmos firmes servindo ao Senhor, se nós não estivermos olhando para Jesus. Porque várias coisas vão acontecer para que você não olhe para Jesus. Várias coisas vão acontecer para que você tire os seus olhos de Jesus. Várias coisas vão acontecer para que os seus olhos possam olhar para algo que talvez, na perspectiva completamente humanista do nosso tempo, seja mais interessante que Jesus. O que é melhor num culto do que a palavra de Jesus sendo exposta? O que é melhor num culto onde as músicas cantadas exaltam o nome de Jesus? Sabe por que a gente precisa de mais? Porque os nossos olhos não estão em Jesus. E a gente precisa que o culto seja mais tchan. A gente precisa que a música seja mais tchan. Mas se Cristo é o elemento principal desta pregação, deste culto, desta música, nós precisamos nos satisfazer nisso. Por isso que nós precisamos nos perguntar: onde estão os nossos olhos hoje? Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando ao nosso redor. Meu Deus, o que está acontecendo no nosso mundo? Meu Deus, o que está acontecendo com os crentes? Meus irmãos, está acontecendo aquilo que a Bíblia já disse que vai acontecer. O fato é que eu e você precisamos estabelecer o nosso objetivo, precisamos estabelecer os nossos propósitos, e os nossos propósitos estão relacionados unicamente com a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Estevão aqui, neste momento, poderia olhar para qualquer outro lugar, mas ele está tendo uma visão de Cristo tão maravilhosa, uma visão de Cristo tão bendita, que ele não olha para as pessoas que estão da frente dele, enfurecidas.
querendo matar Estevão. Não, ele olha para o alto e diz: eu estou vendo a glória de Deus e o Senhor Jesus Cristo que está à destra do Pai. Meus amados, não tiremos os olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Porque a partir do momento que você tirar os seus olhos de Jesus, você vai colocar os seus olhos em qualquer outra coisa. E essa qualquer outra coisa não vai te satisfazer como Jesus pode te satisfazer. Você teve uma visão de Cristo pela fé nas Sagradas Escrituras. Foi revelado a você quem Cristo é nas Sagradas Escrituras. Então olhe para Cristo nas Sagradas Escrituras. Os irmãos vão se lembrar de Marcos capítulo 4, quando os discípulos estão diante de uma tempestade muito grande. E o Senhor Jesus Cristo diz ao mar: acalma-te, emudece. E os discípulos ficam extasiados, eles ficam perplexos diante de Jesus, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos tiveram uma visão de Jesus que eles nunca tiveram em suas vidas. Nós só tiraremos os olhos de Jesus se algo for mais interessante para nós do que Jesus. Estevão não estava ligando muito para aquilo que as pessoas estavam fazendo na sua frente, não. Ele está com os olhos em Jesus Cristo. E isso mostra que o seu testemunho apontava para o Senhor Jesus Cristo. Os ouvintes de Estevão se escandalizaram ali ao respeito da sua visão. O orgulho daqueles homens foi ferido, mas isso não trouxe uma reflexão para eles. Logo, o que eles fazem é aderir à violência. O versículo 57 diz: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Como quem diz: esse homem está falando a maior besteira do mundo. Ele está falando a maior heresia do mundo. Como nós podemos aceitar o que esse homem está dizendo? Não, de forma alguma. Vamos pegar esse homem, vamos levar para fora da cidade, como diz o versículo 58, e vamos apedrejar esse homem. Eles deixaram agora a razão, meus irmãos. Aqueles homens que chegaram diante de Estevão, no capítulo 7, versículo 1, perguntando: porventura são essas coisas que estão acontecendo? Esses homens perdem a razão agora. Eles não estão ligando mais para a pessoa que está diante deles, não. A palavra de Deus diz que eles pegam Estevão, arremetem Estevão, ou contra Estevão, e apedrejam Estevão. Eles não tinham autoridade para aplicar esta pena em Estevão. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, em João 18, capítulo 31, que era apenas Roma que podia aplicar essa pena, essa sentença de morte. Eles não tinham qualquer tipo de autoridade para fazer isso. A Bíblia diz: replicou-lhes, pois, Pilato: tomai vós outros e julgais segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: não, a nós não nos é lícito matar ninguém. Por quê? Não é os judeus que deveriam aplicar essa pena, porque isso estava sob a jurisdição de Roma. Então eles perdem a razão. Eles estavam fazendo aquilo que não poderiam fazer contra Estevão. E diz o versículo 59 que apedrejam Estevão. Eles estavam apedrejando Estevão. Meus amados irmãos, os estudiosos vão entender que Lucas está preparando os seus leitores para o que aconteceria no capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Então, nós precisamos entender que Saulo, capítulo 8, versículo 1, estava aprovando a morte de Estevão. E aqui há algo belíssimo no que diz respeito à pessoa de Saulo neste momento, no que diz respeito também ao testemunho de Estevão. Em Atos capítulo 26, versículo 14, quando o Senhor Jesus Cristo aparece para Saulo, e Saulo relatando isso diante do rei Agripa, ele vai dizer o seguinte: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Os aguilhões, é bem sabido dos irmãos, eram instrumentos para poder ferroar os bois, né? Para fazer os bois andarem. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo fantástico a respeito disso: que todo crente que era morto na frente de Saulo era um aguilhão do Espírito Santo cutucando a sua consciência para dizer: está vendo? Esse crente está sendo morto por você, e ele não está negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estevão foi um desses aguilhões para Saulo.
Estevão está diante de Saulo, sendo apedrejado. Estevão está diante de Saulo sendo morto, e Saulo consentindo na sua morte. E entendemos, portanto, que esta morte era um aguilhão do Espírito Santo, cutucando a consciência de Paulo para dizer: ele não vai negar, ele é um servo fiel, ele é aquele que se entregou para mim. Então Saulo, dura coisa é recalcitrades contra os meus aguilhões. Meus amados irmãos, diante das pedradas da vida, o nosso testemunho vai mostrar quem de fato nós somos. Estevão está tomando pedrada aqui. As pessoas não estão brincando com Estevão. As pessoas estão querendo matar Estevão. E há quem diga que é colocado para dentro, para fora dos homens, quando eles estão diante da morte, aquilo que está dentro dos seus corações. E nós não vemos qualquer coisa que sai da boca de Estevão, a não ser palavras que são maravilhosas diante do nosso Deus. Por exemplo, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, se for por causa desse pecado que eles vão deixar de entrar no céu, Pai, não lhes impute esse pecado, é o que diz o versículo 60. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que existem pessoas ao nosso redor, existem pessoas que estão nos olhando, existem pessoas que estão com os olhos fitos em você, e diante das situações da vida, o seu testemunho pode ser usado por Deus para alcançar essas pessoas. É isso que está acontecendo aqui. Saulo está diante de Estevão. Estevão está morrendo. Estevão está sendo apedrejado. As pessoas não estão ligando muito mais para a vida de Estevão, elas perderam a razão. E o Senhor Jesus Cristo disse: é dura coisa, Saulo, para você lutar contra isso aí. É difícil você lutar contra um crente que está passando pelas piores fases da sua vida, mas ainda assim está levantando as suas mãos e dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine você, e passando por uma situação complicada, passando por uma situação difícil, pedrada de tudo quanto é lado, e você levantando as suas mãos aos céus e dizendo: louvado seja o nome do meu Senhor, porque não são essas pedradas, não são essas situações que determinam como eu vou agir diante dele, não. O que determina como eu vou agir na vida é o que ele fez por mim. Então o seu testemunho, o meu testemunho pode ser usado por Deus para alcançar pessoas. E a grande pergunta que nós fazemos, como pessoas que dizemos que temos o Espírito Santo, como tem sido o nosso testemunho perante a sociedade? Quando você está passando por situação, você murmura. Quando você está passando por situação, você fala: não, eu estou indo na igreja lá, mas estou indo só por ir mesmo. Vou lá bater meu cartão de crente, né? Porque eu tenho que pegar a bênção lá do pastor Alex ali no final do culto, porque senão minha semana não vai dar muito certo. Meus amados, as situações difíceis da vida são uma carta para o mundo ler como Deus pode transformar a vida de pessoas. Como Deus pode mudar a vida de pessoas, a perspectiva de pessoas, a visão de mundo de pessoas. Nós temos relatos de muitas pessoas que passaram pelas piores provações da sua vida, mas continuaram firmes no Senhor Jesus Cristo. Continuaram firmes diante daquilo que era proposto para eles, que era uma vida que glorificasse a Deus. Estevão está diante de Saulo aqui. Saulo está consentindo diante da morte de Estevão, não só da frente de Saulo, mas talvez dos curiosos que estavam ali, as pessoas que estavam ali querendo saber quem era aquele menino que estava sendo apedrejado, o que ele fez para poder tomar essas pedradas. Nós não sabemos, mas o fato é que Deus estava usando a vida de Estevão para fazer, inclusive, que a sua palavra fosse disseminada em outros lugares. Diz a palavra do nosso Deus, no capítulo 8 mesmo, aqui, versículos 1 e 2. Naquele dia, verso 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande
pranto sobre eles. E o verso 4 vai nos dizer: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Veja, meus amados irmãos, a morte de Estevão fez com que a perseguição aumentasse sobre a igreja, e a perseguição aumentando sobre a igreja, eles foram para vários lugares, e ali eles pararam? Não! O Senhor usou da morte de Estevão para poder fazer os seus servos ir para esses lugares, pregarem a palavra do Senhor. Veja como testemunho de um servo do Senhor, veja como as coisas que acontecem na vida de um servo do Senhor podem contribuir para o progresso do Evangelho. Não foi isso que Paulo disse aos Filipenses? Foi isso que ele disse: as coisas que me têm acontecido, meus irmãos, fiquem tranquilos, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ah, meus amados, e Paulo tem uma lista lá em 2 Coríntios capítulo 11 das coisas que aconteceram com ele. E aqui, o que acontece com Estevão, o testemunho de Estevão, faz com que a palavra do Senhor seja pregada em vários lugares. E a palavra de Deus diz que muitos creram por meio desses discípulos. Meus amados irmãos, nossa vida deve ser um testemunho vivo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos mostrar Cristo a este mundo perdido. Eu e você, a exemplo de Estevão, precisamos, diante das coisas que estão apertando o nosso calo, nos fazendo gemer, nos fazendo sofrer, permanecermos firmes e dizer: sim, eu estou passando por situações difíceis, e o meu Redentor disse que neste mundo eu teria situações difíceis. Sim, eu estou tomando pedrada de tudo quanto é lado, não tem problema. O meu Redentor disse que fizeram isso com os profetas que vieram antes de mim. Sim, as pessoas estão enfurecidas contra a palavra que eu estou pregando na faculdade, seja na escola. Parêntese, uma adolescente aqui da igreja me mandou uma mensagem muito significativa no Instagram, dizendo o seguinte: eu estou muito ansiosa em casa, por causa das férias, que eu gosto muito de estudar e tal, não sei o quê. Eu estou doida para voltar às férias, para eu poder testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ela disse para mim, está aqui no meu celular. Está com a Júlia lá, na verdade. Ela disse que quer voltar às aulas para falar de Jesus. Ela podia estar falando assim: eu queria voltar às aulas para poder estudar. Não, ela está falando: eu queria voltar às aulas para poder testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós aprendemos com os adolescentes. Ela está dizendo: eu quero falar de Jesus. E nós também queremos testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto vai continuar nos mostrando que a morte de Estevão exalava Cristo. Veja, versículo 59. Apedrejavam Estevão, que invocava, suplicava, implorava ao Senhor: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E isso é significativo demais, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, disse: Pai, o que é que ele disse? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui Estevão está fazendo a mesma coisa, só que ele não está entregando para o pai, pastor Alex, ele está entregando para o filho. O filho que ele está vendo diante dele, o filho que está diante dele com os céus abertos, o filho que está diante dele esperando para o receber. Ele está dizendo: Senhor Jesus, por favor, receba o meu espírito. E os dois, tanto o filho quanto Estevão, estão usando das escrituras nos seus últimos momentos de vida. Salmos capítulo 31, versículo 5, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo diz. E Estevão, à semelhança do seu mestre, diz a mesma coisa: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu remiste, Senhor, Deus da verdade. Meus amados irmãos, de semelhante modo como Cristo pede ao Pai por aqueles que o crucificaram, Estevão pede ao Pai e roga ao Pai por aqueles que estavam o apedrejando. O texto diz: Senhor, e a Bíblia diz que ele estava ajoelhado. É uma pessoa que está tomando pedrada, uma pessoa que poderia estar inconsciente no chão, mas não. Lucas relata que ele estava ajoelhado e clamando, não com uma voz embargada, mas em alta voz dizendo: Senhor, se for por causa disso que eles vão deixar de entrar no céu, por favor, Senhor, perdoa-os.
Senhor, não coloque esse pecado na conta deles. Meus amados irmãos, quem de nós, no final da nossa vida, diria para alguém que simplesmente foi uma pedra no nosso sapato diante de toda a nossa vida e dizia: Senhor, não imputa o pecado que ele fez contra mim, não. Senhor, sabe aquele fulano de tal, ele foi muito ruim comigo. Senhor, aquela pessoa que foi de fato muito difícil de lidar, Senhor, não lhe imputa o pecado contra ele, não. Senhor, perdoa ele. Estevão está simplesmente copiando o seu Redentor. O Senhor Jesus Cristo preso na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Estevão está aqui falando as mesmas coisas. E meus irmãos, nós falamos a respeito de testemunho. Veja como isso influenciou a vida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Quando a palavra de Deus vai mostrar o que Paulo, no final da sua vida, também diz: na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém veio ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. E o que o apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos? Que isso não lhe seja imputado. Que isso não seja colocado na conta deles. Que o abandono que eles fizeram contra mim não seja colocado na conta deles. Meus amados irmãos, vocês viram? De Cristo para Estevão. Quem estava consentido na morte de Estevão? Saulo. Cristo estava no final do seu ministério em terra. Estevão estava no final da sua vida. Paulo estava no final da sua vida e disse: não lhes impute este pecado. Meus amados irmãos, como nós nos sentiríamos nos últimos momentos da nossa vida? Como nós vamos nos sentir? Quais serão as palavras que sairão da nossa boca? Meus amados irmãos, essa é a face do verdadeiro cristianismo: perdão, misericórdia, segurança que Jesus Cristo está nos esperando de braços abertos para nos receber naquilo que Ele mesmo prometeu para cada um de nós. É por isso que a palavra de Deus, tão enfaticamente, de forma tão linda, diz: Senhor, me recebe. Senhor, não coloque este pecado na conta desses homens. E aí acaba a vida do servo do Senhor. E aí ele morre. Acabou. Ministério curto, mas ministério superlativo. Ministério curto, mas ministério robusto. Ministério curto, mas ministério fiel. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para os homens de Deus e buscar neles que sejam fiéis como a palavra de Deus orienta. Não que eles sejam pop stars, não que eles sejam aqueles que vão ser influencers. Não, precisam de pessoas que vão chegar no último dia da sua vida e dizer: a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, como Paulo fez. Homens que vão dizer: ao Senhor Jesus Cristo seja dada a glória. Senhor, não lhes impute este pecado, como Estevão fez. Homens como o próprio Cristo, que vai dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, essa é a face do cristianismo. Estevão poderia muito bem dizer para essas pessoas que elas não valiam nada, dizer para essas pessoas que eles eram infiéis, dizer para essas pessoas que de fato eles estão fazendo aquilo que era errado, mas ele não faz isso, ele simplesmente perdoa essas pessoas. E diz a palavra de Deus, com tudo isso, que ele diz: ele adormece, ele morre como um mártir e é recebido no céu como um príncipe. Sabe por quê? O nome Estevão significa coroado. Sabia disso? Aquele que foi coroado. Agora os irmãos sabem por que a gente escolheu esse nome. Meus amados irmãos, para onde estamos olhando? Para quem estamos olhando? Quero reforçar essa verdade: não tire os seus olhos de Jesus. Estevão não tirou os olhos de Jesus. Está difícil? Mantenha os olhos em Jesus. Está tudo bem? Mantenha os olhos em Jesus. Está tudo mais ou menos? Mantenha os olhos em Jesus. Seu testemunho pode ser usado por Deus para alcançar várias vidas. Sabia disso? Que Deus pode te usar para alcançar vidas.
Às vezes a gente esquece disso. E é por isso que as nossas atitudes são tão frouxas diante das pessoas. Que a gente esquece o Deus a quem nós estamos servindo. E o propósito que Ele tem para nós nessa terra. E o porquê que Ele nos salvou. E por último, que nossas vidas, meus irmãos, apontem unicamente para o Senhor Jesus Cristo, como a vida de Estevão fez. Que vida cristã superlativa. Que cristianismo maiúsculo foi vivenciado por Estevão. Que o relato da vida deste servo do Senhor nos encoraje a viver para a glória de Cristo, a pregar a palavra de Cristo, para que no fim de nossas vidas possamos ser lembrados como pessoas que foram cheias do Espírito de Cristo. Que esse seja o seu maior desejo. Não ser lembrado como alguém que foi carismático, gente boa, tudo isso é bom, que ajudou pessoas, tudo isso faz parte, mas que a principal característica da minha e da sua vida, o principal legado que vamos deixar para as próximas gerações, como Estevão fez, é que nós somos pessoas cheias de Cristo. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, Deus santo, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado pelo relato da vida deste servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Ó meu Deus, nos desperta, ó Senhor, que possamos entregar a nossa vida a Ti por completo. Que possamos aprender com este servo do Senhor, ó Deus. Que a nossa vida, Deus, possa exalar o Senhor Jesus Cristo. Que nosso testemunho aponte para Cristo. Que nossos olhares estejam sempre em Cristo. Porque toda vida cristã é Cristo e não qualquer outra coisa. Obrigado, Deus, pela vida deste homem cheio do Espírito Santo. Nós temos a mesma esperança e segurança de que o Senhor também nos receberá quando o nosso dia chegar. Ó Deus, nos ajude a refletir a respeito daquilo que ouvimos. Nos ajude a colocar a nossa vida diante de Ti, em consagração, todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é sermos confortados, consolados e também exortados a respeito daquilo que precisamos mudar em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A honra e a glória sejam dadas sempre ao Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém e amém. Amém. Graças ao Senhor. Nós vamos cantar esse hino, irmão.